A paz de Cristo para vocês, espero que vocês estejam bem. Bem, já tinham me perguntado a respeito de como é feita a alfabetização aqui em casa, como é que eu fiz dos meus filhos, como eu fiz dos meus alunos, como eu tenho feito das crianças e tudo. E por que dá super certo aqui, por que em 4 meses... Uma criança muito difícil, em 6 meses eu consigo alfabetizá-la. E por que a criança fica 1 ano e meio na escola e termina o 1º ano sem saber ler? Ou fica, às vezes, até o 2º ano, 3º, sem ler direito. E às vezes, quando chega o 4º, ela tá lendo já, mas ela não lê as palavras da pronúncia da forma certa. O que tá acontecendo? Por que eu consigo e outras pessoas não conseguem e tudo. Bem, boa parte da explicação disso está no método utilizado. Muitos lugares e muitas escolas utilizam o método do maior, do conjunto, para fracionar. Supor, casa. O que é a casa? Vamos brincar com a casa, vamos falar da casa, até a criança conseguir escrever casa. E eu acho isso muito complexo, muito difícil para a criança. Então, o método que eu utilizo é o método fônico. O método fônico parece às vezes que você vai demorar mais a criança aprender, porque você tem que dar uma bagagem prévia para ela. E às vezes a criança chegou para mim com 6 anos de idade, então o momento prévio já deveria ter acontecido, porque deveria ter acontecido com 4, 5 anos. Então às vezes parece que vai demorar um pouquinho e os pais ficam assim, será que está estudando mesmo lá na tia Carla? Mas assim, está, porque algumas brincadeiras são necessárias para serem feitas, para que fixe essa criança o som, o fonema, né, de cada uma das letras. Não é cada uma das sílabas, não é cada palavra, é o som de cada letra. Então parece que a gente está um pouco brincando como é que é o som da abelha. Zzz, treinar 1 minuto que seja. Zzz, é o som da abelha. Isso, ó, que letra é essa? Zzz, é o Z. Então assim nós vamos trabalhar todas as letras do alfabeto foneticamente primeiro. B, 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 B. Antes de dar o nome da letra. Primeiro a gente faz o som da letra B. Aí depois que a criança já sabe o som de todas as letras, a gente fala o nome dessa letra, que é o B. Mas o som é B, B. Porque quando ela souber o som da letra B e o som da outra letra A, ela já vai saber fazer B, B, B. Entendeu? Então assim... Por que dá certo? Porque o método é o método certo, é o método que se utiliza, que sempre foi utilizado, que é o clássico, que é aquilo que dá certo. Como diz Precioso Enéas, clássico não é aquilo que é velho, clássico é aquilo que é eterno. Então, o clássico é aquilo que dá certo, né? Tá aí Machado de Assis, para contar a história, Monteiro Lobato e todos os clássicos. Então, vamos lá. Isso é um assunto, escolher um método que realmente vai dar certo. Isso vai fazer com que dê certo seu projeto de ensinar seu filho a ler. E assim, meu filho, que é autista, a terapeuta que já estava com ele há anos, e pessoa conhecida, famosa, não é dona somente de uma salinha de fono, ela é dona de todo um império em Jacarepaguá. Então, assim, ela é bem conhecida aqui no Rio, e ela tem todo um andar dela. Ela falou, ele não vai ler, ele não vai escrever. E falou isso, não foi só pra mim, não. Tenho prova, porque a diretora da escola onde meu filho estudava veio me confirmar que ela falou isso. Porque ela falou, ele não vai ler, não vai escrever, a Carla tá se iludindo, não sei o quê. E assim, eu ensinei meu filho a ler. E esse é o método. Esse é o método que dá certo. Então assim, mesmo vindo de uma situação de ouvir que não daria certo,
Eu me enchi de fé e de conhecimento também teórico, de sentar e estudar, para mostrar que não só ele, mas que qualquer criança, não importando qual seja a dificuldade, ela como vai conseguir. Então, assim, método certo, primeira dica. Segunda dica de mãe, forma de se sentar. A criança tem que saber que ela tem que estar alinhada. Eu vivo corrigindo, tira o pé daí, não coloca o pé em cima da cadeira, pé no chão, senta direito, sem estar curvada para frente, reta, lápis na posição certa, caderno virado reto para a pessoa, não é virado de lado, não é virado de cabeça para baixo, porque depois você se acostuma a escrever tudo torto. O livro virado reto para você ler de forma reta. Você pode fazer uma altura, vamos supor, você vai ler um texto assim, fazer uma alturinha assim para ficar mais fácil a sua leitura. Você pode fazer, mas reto é virado para você. Então, assim, a postura corporal é muito importante para que isso tenha uma sequência, não fique incômodo. Ai, tá dando minha coluna, ai, não sei o que, tá incomodando aqui, incomodando ali. Ou aquela coisa de absurdo de achar que criança tem que estudar deitada na cama. Corta isso tudo da sua vida, sentar na mesa, na frente de todo mundo junto, televisão desligada, toda a família. Vibra com o ensino do seu filho. Não pode um querer ver televisão, o outro querer jogar videogame e uma criança querer estudar para a prova. Todos temos que trabalhar junto, em conjunto, uma família isso, se preocupar um com o outro. Bem, o início e o fim prazeroso. Quando você vai começar a lecionar, né, a dar aula ali para essa criança, é necessário que o primeiro trabalho seja algo um pouco mais prazeroso, um pouco mais leve. Vamos supor, eu tô dando números de 1 a 100, eu pego um liga-ponto. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Eu dou um liga-ponto para ele, ele vai fazer ali, eu tô trabalhando o número, ele tá procurando o número 1, 2, 3, entendeu? Depois eu vou para um trabalho, esse é o primeiro trabalho, o atrativo, para puxar. Depois eu vou para um segundo trabalho, que é o meio disso, e aí eu dou profundidade nisso, quais são os números pares, quais são os números ímpares, o que é antecessor, sucessor, conta de mais, conta de menos, dividir, multiplicação. Eu dou a profundidade que aquela criança precisa. Terminamos o estudo, vamos terminar com esse momento pesado? Não, o ideal é terminar de forma leve. Não fez aquele liga-ponto no início? Agora você pode pintar o liga-ponto, no final deixa para pintar, entendeu? Então, assim, é sempre interessante você começar um trabalho de uma forma mais prazerosa, fazer a parte difícil e terminar com uma mais prazerosa ainda. Como se fosse assim, olha, vou botar aqui, em quantidade de esforço, vamos supor. Aqui seria uma situação prazerosa, aqui uma difícil e aqui um pouquinho mais prazerosa. Como se fosse isso. Aqui é difícil, tá vendo? Ó, fez um circulinho, aqui uma situação difícil e depois um circulão, uma situação mais prazerosa agora no final, para ele ficar com um gostinho de quero mais, de voltar de novo para sua mesa. O meio desse projeto, você dá toda a profundidade que você deseja, ou em matemática, ou em português, né, naquele material que você está trabalhando. Sempre e gradativamente. A criança só tem 3 anos. Você não vai botar ela para sentar 1 hora para estudar, não tem a menor necessidade. Você vai botar ela para estudar 15 minutos. Você vai pegar uma atividade prazerosa, vai colocar, depois uma um pouco mais difícil para ela, vai colocar na frente dela, vai elaborar com ela e depois você vai vir com uma outra prazerosa para ela. Você faz uns 15 minutos, 5 minutos para cada atividade é o suficiente. Aí a criança já está um pouquinho mais velha, já tem 4 anos, já dá para fazer 20 minutos, meia hora de estudo. Você vai gradativamente. Começou com 3, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Não fica com 15 minutos até ela fazer 4 anos. Quando ela tiver com 3 anos e meio, você já pode colocar ela para 20 minutos. Estudando na mesa. Não gosto desses ensinos modernos, várias terapeutas utilizam dessa forma, sentar no chão, ficar embolando na rede, rodando. Bota aqui a peça, é para a criança fazer isso aqui, pegar isso aqui e fazer assim. Esse é o trabalho da criança. A terapeuta
pega a criança, deixa ela rodando numa rede, ela fica lá cambaleando, tentando na rede fazer isso aqui. Pra mim isso aqui é perder tempo, entendeu? Tá querendo é somente pegar o dinheiro aí do papai e da mamãe. Porque você vai produzir muito mais sentado, concentrado numa mesa e mostrando realmente qual é o objetivo, qual é o caminho, o que vai ser feito. Eu ouvi da fono do meu filho, eu tinha essa impressão, mas eu não tinha muita certeza, mas eu ouvi da fono do meu filho com a confirmação de que muitos terapeutas por aí fazem só um pouquinho do que eles têm capacidade para que mostre serviço para você, pai e mãe, para que você ache que a importância dele é tremenda, porque eles conseguiram tal avanço com seu filho. Mas eles só dão um pouquinho disso para poder esticar o máximo que ele puder o teu filho de anos naquela terapia. Vamos supor, em 2 vezes na terapia você conseguiria lhe ensinar a letra A, mas ela faz isso virar 1 mês, 2 meses, porque aí até chegar na letra Z vai demorar muito, você vai ficar pagando anos para ela. Então assim, aí vai te enrola durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos em terapia de coisas que em casa com a mãe, com foco, você consegue fazer em 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo da criança, do nível que ela tá. Então assim, é melhor 15 minutos bem concentrado, sentado à mesa, do que 1 hora rodando, a criança sai daqui, vai para ali, se joga no chão, faz um monte de coisa e não estuda efetivamente. Então, comece com 15 minutos, vai gradativamente, daqui a 2, 3 meses bota mais 5 minutos, daqui a 2, 3 meses depois bota mais 5 minutos, vai bem devagarinho. Quando chegar aos 4 anos, ela já está conseguindo fazer 20, meia hora sentado na mesa. Quando chegar aos 5 anos, ela já consegue fazer 40, 45 minutos tranquilo numa mesa, estudando de verdade. Não é brincando de rabiscar, entendeu? Então, vamos lá. Revezar matéria. Sim, revezar matéria é um outro tópico muito importante para a gente falar. Bem, a matéria principal, mais importante que a gente tem que desenvolver e trabalhar a criança é o português. A criança que entende bem o português, ela vai saber ler bem um livro de história, de geografia, de ciências, vai entender bem um problema e resolver o problema matemático. Então, assim, entender português é a prioridade. Então, trabalhe texto, leia texto para eles, leia livro para eles, faça com que eles leiam em voz alta para você ouvir onde está a pronúncia foneticamente errada e possa corrigir. Esteja fazendo trabalhos de português. Textos pequenos, interpretação de texto, diminutivo, aumentativo, feminino, masculino, plural, singular. Trabalhe o português de forma assim exaustiva, porque é isso que vai fazer com que ele consiga ler bem, entender bem e depois escrever bem. Mas também não esqueça das outras matérias. Vamos supor que 70% do meu olhar aqui em casa é para português, 70%. Os outros 30% eu divido nas todas as outras modalidades: ciências, história, geografia e matemática. Quando as crianças ficam um pouquinho mais velhas, eu dou um pouco mais de ênfase à matemática, deixando como se fosse aí uns 20%, uns 10% todo de matemática, 20%. Saio de um 10 e vou para 20. E português ainda continua sendo um carro-chefe, tipo 50% só de português, 20% de matemática e os outros 30% eu divido entre as 3 matérias. Bem, assim que eu acho que é importante. A parte de história, eu leio um livro de história maravilhoso para as crianças e eu indico vocês a verem um vídeo que eu fiz aqui sobre conhecimento de livro de história. É maravilhoso, um dos melhores vídeos que eu já fiz, porque é um dos melhores livros que eu tenho lido já há alguns anos. Então, assim, de todos os livros de história que eu pego, e eu pego em escolas, porque eu dou aula particular em casa, caso vocês não saibam, então eu pego aqui criança de colégio público, eu pego aqui criança de colégio particular, elite, top do top, do Rio de Janeiro, e pego criança de colégio particular, que é mais simples. E assim, nada se compara, nada que eu vejo se compara a esse livro de história. Então vejam esse vídeo de história. E aí pego história, ciência e geografia também nesse mesmo patamar.
Outra coisa é a disciplina, ser isso de forma diária. Eu estudo sempre com meu filho de 2 às 3 horas da tarde. Procure fazer sempre de 2 a 3 horas da tarde. Não atrasar seu almoço, escovar o dente deles na hora certa, sentar na mesa e estudar com eles. Vamos supor, eles foram para a escola na parte da manhã. Na parte da tarde, 2, 3 horas da tarde é o horário de se estudar. Vai se estudar naquela hora. Não importa se é feriado aqui em casa, é dessa forma. Se estuda sempre. Ah, mas é um feriado, você pode pegar mais leve? Pode pegar mais leve. Você pega uma leitura, um livro, uma coisa assim, um trabalho lúdico, uma coisa assim na mesa. Mas naquele momento, naquela 1 hora de ensino dirigido, repita isso. Se você é mãe e seu filho estuda na parte da manhã e na parte da tarde ele está na professora particular, de 3 horas da tarde às 4 horas da tarde, pegue esse horário de 3 às 4 horas da tarde, peça para ele ler alguma coisa, mesmo que você esteja o dia inteiro trabalhando na rua, liga para a avó, para a tia, para quem cuida do seu filho. Nesse horáriozinho de 3 às 4, hoje é feriado, eu tô de plantão, não vou para casa, mas nesse horário de 3 às 4, que seria o horário da professora particular, pede por favor para fulaninha ler esse livrinho, tá bom? Que eu quero que depois, quando eu chegar do trabalho, ela me conte a historinha. É importante ter essa disciplina diária, esse tempo diário. Óbvio que tem situações atípicas. Vamos viajar, passeando, né? Tô longe de casa, tô longe de tudo, de livro e tudo mais. E aí tem situações atípicas. Eu tô falando assim de uma forma geral, para o seu filho não perder a prática daquele momento, ele tá sentadinho fazendo alguma coisa voltado para a educação dele. Tá bom? Não ficar o dia inteiro com a cabeça vazia. E aqui é um pouquinho das dicas que eu queria dar para vocês a respeito da técnica que eu utilizo e por que elas dão certo. Técnica é esse método, todo esse método faz parte da minha técnica, né? Mas o método é esse daí, o método fônico que eu utilizo e que eu vejo que dá certo. Se vocês tiverem dúvida, coloque aí na internet trabalhinhos do método fônico, que pode também imprimir alguns trabalhos e tudo mais para vocês poderem estar fazendo em casa, no final de semana com as crianças, ou até no horário noturno quando chega em casa. Às vezes a criança fica o dia inteiro com a avó não tem paciência para fazer o trabalho de casa, não tem mais nem idade para ficar fazendo, dando esse suporte para pai e mãe, e aí acaba que faz quando o pai e mãe chegam em casa, vai sentar com ele e vai fazer. Então aproveita, imprime esses trabalhinhos, senta com a criança para fazer. Uma vez eu ouvi de um pai e de uma mãe uma atitude muito legal deles. O pai e a mãe precisavam trabalhar e não podia ficar com a criança. A criança passava o dia inteiro com a avó, que não tinha a menor condição de fazer trabalho de casa, de fazer essas coisas com a criança. Ficava só olhando a criança dando comida, né? Porque é isso, basicamente, que uma pessoa de idade vai poder estar fazendo pelo seu filho, né? Não vai poder estar efetivamente dando um direcionamento ali muito grande. Então, o que eles faziam, esse pai e essa mãe? Eles revezavam entre eles o dia, vamos supor, hoje é segunda-feira, é o dia da mãe fazer o trabalho de casa. Olha que ideia legal, achei super fantástico, tô dividindo aqui com vocês. Era o dia da mãe fazer trabalho de casa com a criança. Então eles chegavam do trabalho, pegavam o filho na casa da avó, trazia para dentro de casa, e aí lavava a mão, aquela coisa toda. Enquanto tá se esquentando comida, organizando o negócio de comida, a mãe sentava com a criança para fazer o trabalhinho de casa, e enquanto o pai fazia a barba, né? Olha só, o pai fazia a barba, raspava a barba, tomava banho, raspava a barba, que ia ser um banho mais demorado, e a mãe fazia o trabalho de casa com a criança. Sentava fazer o trabalho de casa com a criança, depois todo mundo sentava para jantar, ou fazia o inverso. Jantavam primeiro todo mundo, depois o pai ia tomar banho e fazer a barba, e a mãe ia fazer o trabalho de casa com a criança. Quando era na terça-feira, né, era o oposto. A mãe ia se depilar e lavar a cabeça, que era um banho mais demorado, e o pai ia fazer o trabalho de casa com a criança. Então, assim, depois jantavam, então faziam o inverso, jantavam primeiro e depois faziam o trabalho. Então, assim, é uma dica de mundo moderno, não é uma dica muito que a gente utiliza aqui em casa. Quem fica com essa responsabilidade toda, completa e absoluta, sou eu, na condução e na criação das crianças. Meu marido passa o dia inteiro trabalhando e muitas vezes encara até um horário mais tarde de noite
para poder estar dando aula extra, para poder suprir todas as nossas demandas e eu conseguir dar o suporte às crianças, mas nem todo mundo tem a mesma visão de mundo. Então, assim, eu tô dando para vocês aqui uma dica de uma outra pessoa que falou comigo que eu achei interessante. E para quem quer dividir achando que poderia ter tarefas iguais aí entre ambos os sexos e achar que isso é interessante para sua família, tá aí uma dica que pode dar certo para vocês. Tá bom? Ó, super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.